A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, para nós lermos um texto a partir do verso 7. Segundo Crônicas 16 e 7 diz assim: Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Poucos problemas revelam tanto o nosso coração quanto aqueles que exigem decisões urgentes. Muitas escolhas que nós fazemos em momentos difíceis revelam quem está apoiando a nossa segurança ou em quem nós colocamos esta confiança. E o grande desafio da vida cristã é nós permanecermos confiando em Deus e não substituir a confiança nele por outra coisa. Muitas pessoas, apesar de estarem ativas religiosamente, mas já não têm o coração descansando no Senhor. Deus está presente, mas não é mais a segurança plena da vida. Essa é uma tentação comum para quem já caminhou com Deus por muito tempo e nós precisamos verificar o nosso coração para responder. Estamos confiando em Deus em todos os momentos da nossa vida? A história do rei Asa nos mostra que é possível começar bem, confiar em Deus e depois perder esta confiança ao longo do caminho. No texto que lemos, nós vamos ver as marcas de uma confiança verdadeira em Deus que Asa não demonstrou quando foi confrontado pelo profeta Hanani no momento de crise. A primeira grande questão que vemos, a primeira grande marca, é que confiar em Deus é reconhecer que Ele é a nossa segurança final. O profeta vai ao encontro do rei e diz no verso 7, porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Se você lê o texto desde o início, o rei Asa estava sendo atacado pelo rei de Israel. Era a época do reino dividido. Asa era o rei de Judá, o reino do reinado do sul, e Baasa era o rei de Israel, o reino do norte, maior, mais forte, porém que não tinha Deus como sua segurança. E agora, em vez de confiar no Senhor, Asa pegou os tesouros que tinha para contratar um exército da Síria para atacar Israel. A Síria ficava acima do reinado do norte. E quando olhamos a história de Asa, ele foi um rei piedoso que, no capítulo 14 de 2 Crônicas, eliminou a idolatria, fez o povo buscar a Deus e cumprir a sua palavra.
e Deus lhe fez prosperar. Não houve guerra contra ele nos primeiros 30 anos do seu reinado. Então ele foi atacado pelo maior exército numerado na Bíblia. Segundo Crônicas 14, mostra um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Um exército muito difícil de ser reunido até nos dias de hoje. Mas o texto diz que Asa clamou ao Senhor seu Deus. E, segundo Crônicas 14, 11, a sua oração diz assim: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. E o texto diz que Deus deu vitória completa a Israel, que não sobrou um soldado do exército de 1 milhão que eles enfrentaram. Eles fizeram então uma aliança com Deus. E agora, diante de um problema menor, de um exército muito menor, ele não confiou no Senhor, mas confiou no homem, confiou no exército da Síria, confiou naquilo que ele podia comprar. E nós entendemos então, queridos, que confiar em Deus é reconhecer que nenhuma alternativa humana pode ocupar o lugar da segurança que pertence somente a Ele. Em momentos de crise, a nossa reação revela onde está a nossa segurança. Se voltamos-nos para Deus ou queremos nós mesmos resolver de outra forma, isso mostra onde está o peso da nossa confiança. Asa poderia se organizar, poderia fazer um planejamento, mas excluir Deus do planejamento é a autossuficiência disfarçada. Antes de tomar decisões, nós precisamos orar. Quando decidimos antes de orar, então já decidimos em quem confiamos. Asa encontrou um apoio no homem, mas soluções humanas podem resolver um problema pequeno, mas não os maiores problemas que nós enfrentamos. E aqui o profeta lembra do que Deus já havia feito. Ora, queridos, a lembrança das obras passadas de Deus deve sustentar a fé do presente. Quando deixamos de recordar o que Deus já fez, nós tiramos a confiança daquele que era e é e ainda vai continuar sendo o grande Deus. A experiência passada com Deus deve renovar a fé do presente, mas a fé precisa ser renovada a cada dia e não apenas lembrada. Asa não confiou no Senhor como sua segurança final e o profeta vai cobrar dele isto. Mas a segunda coisa que nós vemos no texto é que confiar em Deus é receber a sua orientação constantemente. O texto diz que o profeta diz que Deus tem olhos que passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aqui havia uma necessidade de correção. Asa confiou em Deus no passado, mas agora não confiava mais. Mas outro profeta, o profeta Azarias, no capítulo 15, verso 2, já tinha dito a eles: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas se o deixarem, ele também os deixará. O foco do texto não está na guerra, mas no coração. Deus diz: eu busco aquele que está com o coração inteiro confiado em mim. Deus não busca perfeição, mas inteireza de coração, confiança plena nele. O problema de Asa é que o seu coração estava dividido. Ele ainda era religioso, mas já não era dependente de Deus. O Deus que procura corações fiéis revela que a confiança em Deus é algo que ele espera de nós e Deus se mostra forte a favor dos que confiam nele. Porém, o rei não aceitou ser corrigido pela palavra de Deus entregue pelo seu profeta.
Pelo contrário, o texto diz que ele voltou-se contra o profeta, que ele se indignou, mandou prender o profeta porque não estava falando aquilo que ele queria ouvir. Lá no texto do profeta Zacarias, capítulo 7, Deus fala daqueles que não quiseram ouvir os seus profetas. E diz assim: porém eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como a palavra de Deus, queridos, é de suma importância para nós. Um coração confiante é ensinável. Quando nós confiamos em Deus, então entendemos que a sua palavra é a melhor orientação para a nossa vida e a disposição para ouvir a palavra, mesmo quando ela corrige, é sinal de uma fé madura. A palavra de Deus às vezes incomoda antes de curar, mas é porque Deus expõe o problema antes de oferecer a restauração. Muita gente lê a Bíblia, mas somente aqueles textos docinhos que trazem apenas coisas boas e evitam os textos que confrontam, os textos que corrigem. Porém, rejeitar a correção espiritual de Deus endurece mais ainda o coração. Nós precisamos ouvir a Deus. Quando deixamos de ouvir a Deus, quando líderes deixam de ouvir a palavra, acabam exigindo dos outros o que eles mesmos não vivem. E a Asa nos mostra o lado errado dessa história. Confiar em Deus é receber a sua orientação, a orientação da sua palavra. E por último, confiar em Deus é buscá-lo em todas as circunstâncias da vida. O texto, a partir do verso 10, nos diz que na sua enfermidade, Asa não buscou ao Senhor. Asa, que já havia sido um rei piedoso durante 40 anos, agora rejeitou a palavra de Deus e veio uma doença nos seus pés, que aqui dá-nos a entender que foi trazida por Deus como um castigo que visava a sua restauração. A enfermidade não é dita que foi trazida por Deus, mas Deus certamente permitiu isso. Porém, aquele que havia confiado tanto no Senhor lá no início, agora não confiava mais em Deus nas guerras, não confiava mais em Deus para orientá-lo e também não confiou em Deus diante de uma doença que médicos não podiam curar. Confiar em Deus nos dias de vitória é fácil, mas nos dias de fraqueza, nós precisamos também confiar em Deus. Há pessoas que confiam em Deus para a sua salvação, mas não para a sua vida diária. Confiam em Deus para levá-lo ao céu, mas não para conduzi-lo no dia a dia. A Asa nos mostra o que nós não podemos fazer. Precisamos buscar a Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Buscar especialistas, buscar homens que sejam sábios não é problema. Mas aqui diz o texto que ele excluiu Deus, deixou de buscar e de confiar nele. Isso foi o seu erro final. Asa termina só, doente, distante de Deus, porque deixou de buscar o Senhor e confiar nele. E nós aqui aprendemos, olhando esse exemplo negativo, que devemos confiar em Deus, porque confiar no Senhor não é apenas um sentimento, mas uma postura contínua do coração. A confiança verdadeira em Deus descansa nas suas decisões, submete-se
a sua palavra, busca-o em todas as fases da vida, inclusive naquelas de maior fraqueza. E quando olhamos para este rei, vemos um modelo ruim, mas há um outro rei que nos fornece o modelo perfeito. Cristo é aquele que confiou no Pai perfeitamente em todos os momentos. Ele confiou no Pai no deserto, quando não havia comida, confiou no Pai diante da oposição dos homens, confiou no Pai na cruz, a quem ele entregou totalmente a sua vida. Cristo é o modelo do Rei perfeito que confia em Deus, mas ele é também o capacitador da nossa confiança. O apóstolo Paulo passou por muitas lutas e dificuldades, mas na segunda epístola aos Coríntios, uma epístola que ele fala de muita oposição, ele diz no verso 4 do capítulo 3, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. A obra de Cristo em nós, nos regenerando, nos dando do seu Espírito, nos enchendo da sua graça, é que restaura a fé enfraquecida e nos ensina a descansar plenamente em Deus. Hoje, Deus ainda procura corações inteiros, não corações autossuficientes, mas corações confiantes nele, que descansam nele. E a pergunta é: onde está hoje o descanso do seu coração? Em quem você tem confiado? Que haja renovação do Senhor na sua vida e que você confie plenamente nele hoje e todos os dias.